Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando aí com o nosso conteúdo, né? E agora nós vamos falar de função polinomial do primeiro grau, tá? Então vamos lá, já direto para um exemplo que vai ficar mais fácil a nossa explicação, ó. A remuneração de um vendedor de uma loja de camisa é feita em duas parcelas, uma fixa no valor de R$ 500 e a outra variável, correspondente a uma comissão de 12%. Do total de vendas realizadas na semana. Notamos que a remuneração, então aqui é a remuneração, certo? É calculada em função das vendas, certo? Conforme pode ser escrito aqui, né? Então a remuneração dele é o que? R$ 500 mais 0,12x, ou 12%, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Então, chamamos de função polinomial do primeiro grau uma função de R em R associada a cada número real x. Número real na forma ax mais b, por isso que é do primeiro grau, né? Sempre com a diferente de zero, ok? Então, é uma função ax mais b com a e b pertencente aos números reais e a diferente de zero, senão não ia ter a variável. Tá? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Então vamos aí a alguns exemplos. Ó. F de x, né, uma função de 2x mais 6. Então, ó, só fazendo aqui do lado, ó, 2x mais 6. 2x, né, é igual a menos 6, né? E x vai ser igual a quanto? A menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Então, qual que é o valor de x? Que é o resultado, menos 3. Porém, aqui nós estamos identificando o que é A e o que é B. A é o número que acompanha o x e B é o termo independente. Aqui, A é menos 3, B é 4/5. Aqui, A é 2, B é 0. Ah, mas ele não tem. Se ele não tem, é 0, tá? E aí a gente começa a classificar as nossas funções. Se quaisquer elementos de x1 e x2 de um subconjunto M do domínio de uma função com x1 menor do que x2, tivermos a função x1 menor do que a função x2, então dizemos que essa função é crescente, ó, crescente. Percebam que conforme ela vai estar analisando, ela cresce. Ao passo que, voltamos aqui, ó, para quaisquer elementos de x1 e x2 de um subconjunto M, de um domínio de uma função em que x1 é menor do que x2, e tivermos uma função em que x1 é maior, olha aqui, ó, maior do que x2, essa função é crescente. Percebam que está caindo, então ela é decrescente, ok? Bem fácil, bem tranquilo, hein? Isso daqui tá muito fácil. Então, vamos lá, ó. Características importantes de uma função do primeiro grau. O conjunto domínio de uma função do primeiro grau dos números reais. Conjunto domínio em função, né? A imagem é os reais. O coeficiente angular. Coeficiente angular é o A. É o número que acompanha o x. O coeficiente linear é o B, é o termo independente, ok? Isso é muito importante que vocês saibam aqui. Então, nós vamos verificar que a função ela é crescente ou decrescente. Quando A for maior do que zero, ela é crescente. Quando A for menor do que zero, ela é decrescente. O que é A? É o número que acompanha o x, isso mesmo, tá? Então, vamos lá nos nossos exemplos aqui, ó. Primeiro de cá. Então, para a função f de x igual a 2x mais 4. Qual que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele vai ser o quê? O a, que é o número 2. O coeficiente linear vai ser o b, que é o número 4. Como a é maior do que zero, a minha função ela é crescente em R. Fácil, né? Agora vamos para o outro exemplo aqui, ó.
Para a função f de x igual a menos 2/3 de x mais 1/2. O coeficiente angular, que é o a, é menos 2/3. O coeficiente linear é 1/2. É meio, né? Como a é menor do que zero, a minha função ela é decrescente em R. Então tá bom, muito tranquilo, né? E aí a gente vai para o quê? Para um exemplo, né? Vamos lá para o nosso exemplo de função aqui, ó. Bem fácil, bem tranquilo, para que não haja problema. Vamos lá? Aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu organizar. Ok. Então vamos lá. Considerando a função f de x igual a 3x mais 1, determinar o coeficiente angular e linear. É a letra A. Se a função é crescente ou decrescente, e determinar f de 2 e f de menos 3. Bem tranquilo aí o nosso exercício, ok? Então vamos lá, ó. Aqui o que eu tenho, ó? O número que acompanha o x é o coeficiente angular, então é 3. E o termo independente é o número 1. Então, o coeficiente angular é 3 e o linear é 1. Acabou, só isso. A função f de x igual a 3x mais 1, ela é crescente porque o valor de a aqui, ele é maior do que 0. Então, se o valor de a é maior do que 0, a função ela é crescente. E agora, nós temos aqui substituir, ó, no lugar de x eu vou colocar 2 e no outro eu vou fazer uma outra conta, né, colocando 3. Então vamos lá, ó, f de x igual a 3x mais 1. No lugar do x, nesse primeiro eu vou colocar 2, ó. Muito simples, né? Então ficou 3 vezes 2 mais 1. Então o f de 2 para esta função é 7. Agora eu vou colocar o menos 3. Então ficou o 3 aqui, né? No lugar do x eu vou colocar menos 3, mais 1. Então 3 vezes menos 3 deu quanto? Menos 9, mais 1, menos 8. Então o f de menos 3, ele é igual a menos 8. Tranquilo? Fácil, né? Então tá bom. Importante que vocês tenham os exemplos no caderno, tá? Então assistam a aula e copiem no caderno o exemplo.